paz. Amém. Queridos, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui compartilhando da palavra do Senhor com vocês. Tem sido cura de Deus para a minha vida ser igreja com vocês, amém? Deus tem me curado a cada vez que eu subo aqui, a cada vez que eu sou ministrada. Eu sinto a cura de Deus sobre a minha vida. É muito importante sermos igreja, estarmos juntos. Mas nós não podemos nunca nos esquecer que antes de qualquer coisa, antes de estarmos reunidos por qualquer motivo, nós estamos reunidos neste lugar pela presença. Às vezes acaba até parecendo exagerado. Às vezes olhamos e parece que é muito exagerado, mas eu quero te dizer, nada é exagerado se eu olhar para o Cristo que se deu por mim. O Deus que se rasgou, que permitiu estar numa cruz, morrer pela minha vida e ressuscitar ao terceiro dia, nada é maior do que isso. Existe uma necessidade no nosso coração pela eternidade. E este tempo que temos aqui, ele ainda é muito pouco. Então é necessário que nós possamos nos rasgar, que nós possamos estar totalmente disponíveis para a presença. Não olhando para o nosso lado, não olhando para o nosso relógio, que muitas vezes tem sido nosso Senhor, mas disponíveis para ser movidos pela presença. Disponíveis para falar, Senhor, hoje eu não saio daqui sem sentir da Tua graça, sem sentir do Teu poder. Se o irmão do meu lado está queimando, eu quero queimar também, Jesus. Se o irmão do meu lado está sentindo, eu também quero sentir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não é o que nós fazemos aqui, não é o que o louvor faz. Nós não podemos fazer nada por vocês, queridos. Eu queria muito poder falar alguma coisa que mude a sua vida, mas eu não posso. Nada que saia da minha boca vai mudar nada, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus pode fazer algo terrível. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus terrível. A palavra que sai da boca de Deus pode mudar a sua vida. A palavra que sai da boca de Deus pode queimar o seu interior. E se você ainda tinha algum vício, essa palavra pode te queimar ao ponto de que esse vício não venha permanecer. Se você ainda tem uma enfermidade, essa presença, esse fogo pode queimar e de repente essa enfermidade não existe mais. Nós não podemos, queridos, nós não podemos nos acostumar com a presença. Nós não podemos chegar a um lugar como esse e fingir que nada está acontecendo. Nós não podemos chegar nesse lugar enquanto alguns estavam sentindo a presença, outros estavam olhando sem saber nem o que estavam fazendo, queridos. A primeira coisa que Deus fala para Moisés quando ele vê a sarça ardendo, ele fala: o lugar que você pisa é santo. Eu preciso ter a consciência de que o lugar aonde eu estou, aonde está a presença de Deus, é um lugar santo, querido. Eu quero que você agora se conecte, não pelo que eu tenho para falar para vocês, mas por aquilo que o Espírito tem a ministrar no seu coração, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Há algum tempo Deus já vem falando comigo sobre a presença. Isso tem sido uma palavra constante no meu coração. Deus tem ministrado. E eu confesso para vocês que quando eu recebi que eu ia ministrar hoje, nunca é fácil estar aqui em cima. Quem ministra sabe. Até porque nós somos uma igreja saudável, que recebe muitos alimentos muito saudáveis e recebe alimentos fortes. Então nunca é fácil estar aqui, nunca é fácil subir neste altar. Mas nós subimos porque nós temos certeza de quem está conosco, e de quem nos enviou, e de quem nos chamou. E eu confesso para vocês que eu tinha uma outra palavra, e ontem à noite eu fiquei numa briga com Jesus. Fiquei, Jesus, eu quero falar isso, quero falar aquilo. E até o momento que Jesus falou assim: você não vai mesmo falar o que eu estou falando para você falar? É isso mesmo.
Aí eu me rendi e falei, amém, Jesus. Eu vou falar, porque nem sempre o que a gente quer falar é o que a igreja precisa ouvir. Amém? Então eu espero que você entenda, e eu espero que o Espírito ministre o seu coração, que o Espírito fale o mais profundo do que a minha palavra possa falar. E hoje nós vamos falar sobre a noiva e a presença, amém? Amém? Eu estou achando vocês muito quietinhos, amém? Vamos dar uns brados aí, ministra comigo, prega comigo, em nome de Jesus. Eu falei aqui no começo e eu quero repetir, nós precisamos sim de um milagre, mas nós precisamos muito mais da presença, queridos. Eu já vi muitas vezes na casa de Deus chorando e clamando, Jesus, eu preciso de um milagre. Mas eu descobri que eu não precisava de um milagre, eu precisava da presença. Porque o milagre, só por milagre, ele vem, acontece, você fica feliz na hora, mas amanhã você precisa de outro milagre. Mas se você é preenchido da presença, queridos, se Jesus se torna o seu lugar secreto, meu irmão, nada mais te falta, porque você tem Ele. E a presença te basta. A presença te cobre. E no dia mau você só tem a presença, queridos. Nós não podemos fingir a presença, nós não podemos produzir a presença, nós só podemos atrair a presença. A presença não pode ser produzida de alguma forma, fingida de alguma forma. E a presença não é apenas um arrepio que você sente. Não é isso. Isso não é a presença, queridos. E a presença também não é um misticismo no qual você pensa, alguém uma hora vai pôr a mão na minha cabeça e eu vou cair. Não é isso. Isso também não é a presença, queridos. Enquanto nós ainda pensarmos assim, nós estaremos muito distantes do que é a presença de Deus. Mas a Bíblia nos fala que existe uma verdadeira adoração. Lá na mulher samaritana, Jesus fala, e ela pergunta, e ali naquele contexto se fala de uma verdadeira adoração. E se existe uma verdadeira adoração, existe uma falsa adoração. Se existe a verdadeira é porque existe a falsa. Muitas vezes fazemos a coisa certa, mas da maneira errada. A Bíblia nos conta sobre Davi, e um dia Davi fala, vamos trazer a arca de Deus de volta à santa cidade. Qual foi o primeiro pensamento de Davi? Vamos fazer o mais rápido que nós pudermos. Coloque a arca no carro de boi e vamos sair carregando. O que acontece? Morre um dos levitas. Um daqueles que estavam carregando tenta colocar a mão na arca e morre. Davi se assusta, deixa a arca ali na casa de Obed-edom e vai buscar o Senhor, fazer o que ele deveria ter feito de primeira vez. Quantas vezes nós somos assim, queridos? Eu estou muito ocupado, eu preciso de uma resposta urgente, eu preciso correr para fazer aquilo, então não dá tempo de orar. É melhor eu fazer logo, Jesus vai abençoar, porque eu quero que Jesus me abençoe. E aí às vezes nós fazemos a coisa certa, mas da maneira errada. E aquela forma de trazer a presença de Deus só trouxe morte. Mas aí Davi se lembra, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou trazer a arca de Deus, mas eu não vou trazer com rastros de morte. Eu vou trazer a arca de Deus com rastros de sacrifício. Você tem feito isso na sua vida? O que tem cheirado a sua vida, morte ou sacrifício? A sua vida tem cheirado morte ou tem cheirado sacrifício? Davi volta e começa a cada 6 passos um sacrifício, a cada 6 passos um sacrifício. Alguns teólogos dizem que demorou 6 meses para a arca chegar. E quando chegou, ainda Mical olha e fala assim, nossa, que bela figura faz o rei de Israel, dançando seminu aí. E aí Davi olha para ele e fala assim, querida, mais desprezível eu serei na presença do meu Deus. Eu quero dizer que eu faço das palavras de Davi as minhas. Mais desprezível eu serei na presença do meu Deus.
Se for para atrair a presença dEle, se precisar atrair a presença dEle de qualquer que seja a forma, eu estou disponível, Jesus. Se existe mais alguém disponível nessa noite, começa a dizer: Senhor, eu estou disponível para ser desprezível, para ser desprezado, para ser humilhado. O glória diminuiu, irmãos. Eu prefiro a presença. Eu prefiro a presença. Precisamos encontrar a boa parte que Maria já dizia. Maria preferiu ouvir da palavra que saía da boca de Jesus, aos pés de Jesus. Ela encontrou a boa parte. Às vezes nós estamos correndo de um lado para o outro. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso. Mas você só precisa ouvir da palavra que sai da boca de Jesus. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você só precisa ouvir a palavra que sai da boca do Eterno. Precisamos nos encontrar como Maria. Queridos, Jesus não criou você para trabalhar para Ele apenas. Eu não tive a minha filha e quando eu fiquei grávida eu pensei assim: nossa, que bom, agora eu vou ter alguém para lavar, passar e cozinhar para mim. Esse não foi o pensamento de Jesus a seu respeito. Quando eu fiquei grávida eu pensei: eu já amo, sem nem mesmo conhecer. Eu já amo, sem nem mesmo saber a cor dos olhos dela. Eu já amo, sem saber qual era o cabelo dela. Eu já amava. Jesus já te amava na cruz sem saber quem você era, filho. Sem nem você ter nascido, você já era amado. Você não nasceu para ser amado, você já nasceu totalmente amado por Ele. E aí você acha que você tem que servir e trabalhar muito. Eu quero dizer, a palavra de Deus fala: eu não vos chamo mais de servo, mas te chamo de amigo. Será que você tem sido um amigo de Jesus? Será que Jesus olha para você e fala: esse é meu amigo? Queridos, eu não quero muitas coisas de Jesus, mas eu quero que Ele olhe para mim e fale: essa é minha amiga. Quando eu chego dentro do meu quarto e fecho a porta, eu falo: oi, meu amigo Jesus. Eu não preciso de muito, eu preciso de um amigo e o nome dele é Jesus. Nós não precisamos de grandes plataformas, queridos. Nós não precisamos de multidões, nós só precisamos de um amigo verdadeiro. Sabe por quê, meu querido? Porque no dia mau, não vai ter uma multidão com você. Eu aprendi isso da pior forma. No dia mau, muitas vezes as pessoas que você ajudou não vão estar com você. No dia mau, muitas vezes os discípulos da sua célula não vão estar com você. Mas existe uma pessoa que vai estar chorando o seu choro, que vai sendo o seu abraço, o seu conforto. Ninguém se casa na ideia, pelo menos eu espero, queridos. Ninguém se casa na ideia de: eu vou ter alguém para lavar, passar e cozinhar. Você casa com alguém na expectativa de: agora eu tenho um companheiro verdadeiro. Há um ano atrás, Deus me deu uma palavra. E Deus falou assim: a partir de hoje, eu serei o seu marido. A palavra está em Isaías 54:5. Porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Amém? E desde que Deus falou isso comigo, a minha oração tem sido: Jesus, então me faz ser só sua novamente. Essa tem sido a oração que queima no meu coração. E eu quero dizer, essa tem que ser a sua oração. Jesus, eu quero ser só sua mais uma vez. Que a correria do dia a dia não me roube. Que os afazeres do dia a dia não me roubem. Que os afazeres dentro da casa de Deus não me roubem.
Eu não quero estar aqui por religião. Eu não quero estar aqui para ter mais um sermão. Eu não quero estar aqui somente para pregar ou para orar por alguém. Eu quero estar aqui porque eu te amo, Jesus. Essa tem sido a busca do meu coração. A presença não é um arrepio, não é uma sensação. A presença é um encontro. É um encontro com o eterno. Dentro de nós, Eclesiastes fala que dentro de nós existe um anseio pela eternidade. Existe um vazio em nós que só o Espírito de Deus preenche. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em Cantares 5. Nós vamos falar sobre uma noiva. Nós já falamos um pouco sobre a presença, mas agora nós vamos falar sobre uma noiva. Cantares 5, versículo 2 diz assim: Eu estava quase dormindo, mas o meu coração acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra-se a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo de umidade da noite. A amada diz: Já tirei a túnica, terei de me vestir de novo, já lavei os meus pés, terei que sujá-lo de novo. O meu amado pôs a mão na abertura da tranca, e o meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei para abrir a porta, as mãos estavam destiladas de mirra, os dedos vertiam mirra na maçaneta. Eu abri, mas o meu amado já estava fora. O amado já tinha partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei, mas não o encontrei. Eu chamei e ele não me respondeu. As sentinelas da cidade me encontraram, que estavam fazendo ronda. Bateram-me, feriram-me, tomando meu manto, as sentinelas do muro. Essa palavra, ela é muito forte. E diz que a amada, ela já estava deitada. A amada, ela já tinha passado o dia dela. E de repente o amado começa a bater na porta. A amada olha e fala assim: eu já estou deitada. Eu já estou cansada. Vou ter que levantar, vou ter que sujar de novo os meus pés, as minhas vestes. Deixa para amanhã. Só que de repente o coração dela começa a palpitar e ela fala assim: não, eu preciso estar com ele. Quando ela se levanta e quando ela cai em si, o amado já não está mais na porta, queridas. E a Bíblia ainda fala que ela só sente o cheiro dele nas maçanetas da porta. Ela sai desesperada pela cidade, os sentinelas não a reconhecem e começam a bater nela. Tiram o manto dela. Queridos, muitas vezes nós somos assim. Nós estamos tão acostumados com a presença, que nós pensamos assim: amanhã tem mais. Eu não vou no culto hoje, porque depois amanhã vai ter outro e vai ser bênção também. Eu não vou orar hoje, ontem eu já orei. Eu não vou fazer hoje, já fiz ontem. Eu já busquei ontem. Jesus, eu sei que o Senhor me perdoa. Eu já estou deitada, o dia foi cansativo. Deixa para amanhã. Só que sabe o motivo que ela apanhou na cidade? É porque o cheiro do amado não estava nela, queridos. O cheiro do amado não estava nela. Se ela estivesse no encontro com o amado, na intimidade com o amado, ela não estaria na rua. Ela não teria sido perseguida. Ela não teria apanhado na rua. Essa é a necessidade de estarmos com o amado. Essa é a necessidade de não nos acostumarmos com um ambiente como esse. Eu não posso me acostumar com isso, queridos. Eu não posso me acostumar, todo dia vai ser assim, todo dia eu vou receber uma palavra, todo dia eu vou sentir a presença dele. Não se acostume com isso. Todo dia é uma novidade.
Se naquela hora que o amado bateu na porta, ela tivesse saltado na cama e dizer assim: eu quero me encontrar com ele. Eu quero te dizer que nenhum daqueles guardas teriam pego ela na cidade. Muitas vezes nós estamos apanhando do mundo, não porque nós fazemos algo bom, mas estamos apanhando porque não temos intimidade com o noivo. Estamos apanhando porque o mundo não tem sentido o cheiro de Cristo em nós. A palavra do Senhor diz que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas à nossa volta precisam sentir isso, meus irmãos. A presença não está nessas 4 paredes, queridos. Me desculpe se você acha que você entra aqui para encontrar a presença. A palavra de Deus fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A presença não está nessas 4 paredes. A presença tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você. No seu trabalho, a presença de Deus precisa estar. Na sua casa, a presença de Deus precisa estar. Enquanto você faz coisas ordinárias do seu cotidiano, a presença de Deus precisa estar. Enquanto você lava a sua louça, minha irmã, enquanto você lava o seu carro, meu irmão, não importa, a presença de Deus precisa estar em todos os lugares, em todos os momentos da sua vida. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é aqui que você vai encontrar a presença de Deus. Você vai encontrar a presença no teu quarto, quando você fechar a porta. É lá que você vai encontrar a presença. Às vezes você chegou aqui pensando: eu preciso de uma palavra. Meus irmãos, muitas vezes eu entrei em algumas igrejas e pedi: Senhor, eu só queria uma palavra. E muitas das palavras que mudaram o destino da minha vida não foi encontrada num altar, foi encontrada num quarto secreto, onde estava eu e o meu amigo Jesus. Precisamos voltar a ter a intimidade que Jesus quer de nós. Precisamos deles todos os dias. Nós vemos a vida de Sansão. Quando a palavra de Deus fala, Sansão já não sabia mais, o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Sansão pensou: mais uma vez vai acontecer, mais uma vez o Senhor vai fazer, mas a presença não estava mais com ele. Ele não tinha mais intimidade. Mas nós também vemos a vida de Finéias. Quando a palavra de Deus fala que o zelo pela presença de Finéias era tão grande que afastou a ira do Senhor sobre Israel. É esse tipo de zelo que nós devemos ter. E não é somente aqui, meus irmãos. Algumas das evangelistas, das meninas, trabalham comigo. E como eu disse no começo, sempre é um desafio para nós estar aqui nesse altar. Não é fácil. E quando eu recebi que eu ia ministrar hoje, eu cheguei para elas e falei: gente, eu vou ministrar. E até eu me espantei, porque as duas, a Bianca e a Teté, virou para mim e falou assim: eu vou estar lá na primeira fileira, vai ser bênção e não sei o quê. E eu fiquei assim, eu fiquei até assustada. Eu falei: meu Deus. E na mesma hora o Espírito ministrou o meu coração. Elas estão comigo todos os dias. Mais de 6 horas por dia. Me veem no meu melhor dia e no meu pior dia. E mesmo assim elas ainda querem me ouvir. Eu acho que eu ainda estou cheirando Jesus. Eu acho que eu ainda estou cheirando Jesus. Será que as pessoas que convivem no seu dia a dia ainda sentem o perfume de Jesus em você? Esses dias uma moça lá da escola, ela não é cristã ainda. A Tati, ela já é, mas ela não sabe. E um dia ela falou assim: você é a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração. Ela falou assim: você é melhor até que o meu marido. E aquela palavra entrou no meu coração e eu falei: é isso, Jesus. O maior elogio que alguém pode receber é: você se parece com Jesus.
Eu quero me parecer com o meu amado, queridos. Eu quero que as pessoas ao meu redor vejam. E, queridos, não é fácil o nosso cotidiano. A Bianca que está aqui sabe. Semana passada uma mulher gritou 1 hora comigo, não é, Bianca? Ela estava numa sala no fundo da escola e ela só ouvia a mulher gritando. Eu falei, Bianca, você ouviu minha voz? Ela falou, não, Bia, não ouvi. Não é fácil, queridos. Mas é maravilhoso ter o bom perfume de Jesus. É maravilhoso ter o bom perfume de Jesus. E eu não falo isso para me exaltar, porque não é fácil. Não é sobre dons, não é sobre manifestações da presença, mas é sobre sentir e extrair essa doce presença. É sondar o nosso coração e ver quem está morando nele. Queridos, pode ser que a primeira vez que você está aqui, você não esteja entendendo muita coisa. Mas eu posso te dizer uma coisa, apenas uma coisa que eu quero que você foque. Existe um Deus que morreu por você em uma cruz para te dar vida e vida em abundância. A palavra do Senhor nos conta sobre mais uma noiva. No livro de Oséias fala sobre Gomer, uma prostituta no qual Deus fala para um profeta casar com ela. Querido, só Deus faz essas coisas doidas que a gente não entende. Um profeta, um homem santo de Deus, Deus fala assim, casa com a prostituta. E ela não deixa de ser prostituta porque casou com um profeta. Ela continua traindo o profeta. E a cada vez que ela o trai, ele tem que perdoar. E depois de trair o profeta várias vezes, ela é colocada à venda. E sabe o que Deus manda ele fazer? Compra ela de volta. Pega seu dinheiro, compra ela de volta, traz de volta para morar com você. A Bíblia fala em Oséias que Deus precisou colocar espinhos ao redor do caminho da vida de Gomer para que ela voltasse ao propósito. Eu quero te dizer, não espere Deus colocar espinhos no seu caminho para que você volte para o propósito. Não espere, não espere. Ele ainda a recebeu, ainda a comprou. E eu quero te dizer o nome dessa mulher nos dias atuais. O nome dessa mulher nos dias atuais é Beatriz. O nome dessa mulher nos dias atuais é o seu nome. Porque ainda éramos pecadores quando Ele nos comprou com preço de sangue. Você ainda estava no mundo quando Ele olhou para você e te comprou com preço de sangue. Mas hoje a palavra do Senhor diz: eu destruirei os teus amantes. Eu destruirei os teus amantes. Deus não divide você com mais ninguém, querido. Deus não divide você com os seus vícios. Deus não divide você com as suas ansiedades, com a sua depressão. Deus não divide você com mais nada. Ou você é dele ou você não é de mais ninguém. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos ser loucos por Cristo. É necessário ter fome de Deus. Eu fui uma adolescente, eu me converti com 14 anos. E eu não tive um testemunho de mundo. Não posso dizer para vocês, no mundo eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não fiz nada, queridos. Me converti com 14 anos numa família que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Através do meu melhor amigo até hoje, ele me falou de Jesus. Eu fui para a igreja dele. Na verdade foi um processo assim, mas resumindo a história. Um dia eu conto tudo. Mas resumindo a história, fui para a igreja. E ali eu comecei a viver com Jesus. Antes, de ir para a igreja, eu sempre fui uma menina tranquila dentro de casa, estudava, ia para casa, bem de boa. Tinha os meus traumas, as minhas dores, por não ter tido um pai presente. Mas comecei a ir para a casa de Deus com 14 anos. E eu sempre fui apaixonada por Jesus, porque com Jesus eu entendi que tinha solução.
Mesmo que a solução não fosse visível, Deus não trouxe meu pai de volta, mas Deus foi o meu pai. Deus foi o meu pai. E ali eu comecei a ser apaixonada pela presença, apaixonada por Jesus. Eu buscava Jesus intensamente em todas as horas da minha vida. Eu com 14 anos já passava horas dentro do quarto orando e falando: Jesus, se a sua presença não vier aqui, eu não vou sair desse quarto. Jesus, eu preciso de ti. Com 14 anos eu li o livro Caçadores de Deus. Se você não leu, procura. E nesse livro fala sobre o avivamento na Argentina, sobre avivamento. Até uma vez o pastor Jonatas orou por mim e ele falou: você sempre buscou por avivamento. E eu sempre busquei por isso, meus irmãos. E eu lembro que numa parte do livro falava que existia um jovem que estava de joelho orando numa parede. E as lágrimas deles desciam sobre aquela parede e faziam uma poça de tanto que eles oravam e pediam pela manifestação de Deus. Naquele dia eu falei: Jesus, eu quero isso. Ajoelhei na parede do meu quarto e fiquei orando. E as lágrimas desciam. E eu buscava por esse Jesus intensamente, queridos. E eu quero te dizer que foi isso que me sustentou até aqui. Foi isso que me fez chegar até aqui. Em nenhum momento, nos mais difíceis e nos mais alegres, eu nunca pensei em me virar as costas para Jesus. Eu nunca pensei em dar as costas para Jesus. Porque eu sabia que eu só tinha Ele. Foi Ele que me resgatou com 14 anos e Ele que me resgata todos os dias. É necessário ter mais fome de Deus. A fome é o termômetro da fé, queridos. A fome é o termômetro da fé. Em Salmos 63 diz que você precisa buscá-lo intensamente. Vamos abrir Salmo 63. E diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero dizer que primeiro você precisa buscá-lo intensamente, para depois você ter sede dEle, para depois você ansiar por Ele. Existe uma busca no começo, precisamos buscá-lo até achá-lo. Ele não se esconde daqueles que o buscam. Mas se você acha que você vai encontrá-lo somente nos cultos de quarta e de domingo, queridos, vai ficar difícil para você. Vai ficar muito difícil para você. Só não ora quem não tem a consciência de que Deus está ouvindo. Se você tem consciência que Deus está te ouvindo 24 horas por dia, queridos, eu tenho certeza que você vai orar 24 horas por dia. Se você tem a convicção de que Deus está te ouvindo, se você tem a convicção de que Deus está te ouvindo, você não ia parar de orar. Porque você não para de falar com o irmão do seu lado, porque você sabe que ele está aí do seu lado. Se o irmão que é físico, que não pode te dar nada, que muitas vezes não tem nem R$5 para te emprestar, se você não para de falar com ele, se você tivesse a convicção de que Deus está te ouvindo, você não ia parar de falar com ele. Você não ia. Precisamos comer toda a palavra de Deus. Ezequiel 41, 22. Diz assim: havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1,5 metros em cada lado, seus cantos e sua base, e os seus lados eram de madeira. O homem disse: essa é a mesa que fica diante do Senhor. Diga, essa é a mesa. O altar de Deus, para Deus, é chamado de mesa. O altar de Deus não é isso aqui, meus queridos. O altar de Deus é uma mesa.
um lugar onde nós temos alimento para comer, nós temos um lugar para beber. Ele é um alimento, Ele fala: coma do meu corpo, beba do meu sangue. Em Deus, Ele nos serve a comida, mas nós não podemos só comer o que temos vontade ou quando temos vontade. Só come o que tem vontade, ou é criança, ou é um idólatra do seu ventre. Criança é que come o que quer. E nem mesmo criança, porque quando é criança a gente fala: tem que comer salada, tem que comer legumes. Querido, ninguém acorda num dia e pensa assim: nossa, que vontade de comer uma boa salada. Você acorda falando assim: nossa, eu queria comer um Mac. Oh Deus, queria tomar um sorvete. A gente acorda assim. Mas é necessário, muitas vezes, comer algo nutritivo. Comer algo que nos alimenta de verdade. E muitas vezes pessoas estão aqui querendo só comer o que quer. Eu só quero comer uma palavra de prosperidade. Eu só quero comer uma palavra que acalente a minha alma. Eu só quero comer uma palavra que diga que eu sou amado. Eu quero comer uma palavra que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero te dizer que na mesma palavra e na mesma comida que tem vinde a mim, existe também que você também vai ter aflições no mundo, querido. E você tem que comer das duas. Na mesma palavra diz que existe o esconderijo do Altíssimo, mas também diz que existe o vale da sombra da morte. A palavra do Senhor diz sobre a Páscoa judaica, e Deus fala para eles: coma o cordeiro inteiro. Tinha que comer a parte que era com carninha, mas também tinha que comer a parte que era dura. Tinha que comer o cordeiro inteiro e depois ainda tinha que comer a pasta amarga, queridos. Nem todo tempo vai ser mil maravilhas, mas todo tempo vai ter um cordeiro para você comer. Se eu digo que Jesus é o principal, é a prioridade, Ele precisa estar em primeiro lugar no meu coração. Se eu fiz uma aliança com Ele, eu preciso dizer não a todos os outros. Ter uma aliança com alguém é dizer: eu estou dizendo sim para você, mas eu estou dizendo não para todos os outros. Se você tem uma aliança com Cristo, você está dizendo sim para Ele e não para todos os outros artifícios que o mundo tem para te corromper. Não dá para servir, meus queridos, a Deus mais ou menos ou pela metade. Não dá. Nós precisamos servir um Deus por inteiro. Quais são os deuses do seu coração? Comece a pensar sobre isso. Ser exclusividade de Deus, ter santidade é isso. Eu quero ser exclusivo do meu Deus. É muito legal nós chegarmos aqui e cantarmos canções que dizem: eu sou exclusivo, eu só pertenço a Deus. Mas o nosso cotidiano não nos diz isso. O nosso cotidiano não diz isso para a humanidade. A palavra de Deus fala que Jó fez um voto, um pacto com os olhos dele, para que os olhos dele não pecassem. Você tem feito um pacto com os seus olhos? O que você tem visto? O que você tem falado? A pior fase de Israel, queridos, foi quando Deus permitiu que eles fossem entregues aos seus próprios desejos. Às vezes você fala assim: não está dando em nada, eu estou pecando e estou vivendo. Chega no domingo, eu ainda sinto a presença de Deus. Está tudo normal. Estou vivendo, está sendo bom assim. Eu quero dizer, queridos, a pior fase de Israel foi quando Deus permitiu que eles vivessem os próprios desejos deles. Deus muitas vezes vai permitir que você faça o que você quer, mas isso vai te custar muito. Eu prefiro não fazer os meus desejos, mas ter certeza que Jesus sempre estará comigo.
Eu prefiro não fazer o que eu quero, mas ter certeza que Jesus estará comigo. Nós não podemos fugir. Adão e Eva, quando pecam, eles fogem da presença, eles se afastam da presença. Eu quero te dizer, se hoje você chegou aqui, você tem algum tipo de pecado, algo que ainda esteja te afastando, eu quero te dizer, hoje é o dia de você entrar na presença. Porque se você fez algo que não agrada o coração de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Ele chora pelo seu pecado, mas Ele é um bom advogado, que diz, vinde a mim, venha na presença, porque na presença tem restauração, na mesa que é o altar tem cura, tem alimento, tem cura, tem restauração, tem uma mudança de mente. Existe ainda cura para você, existe um bom perfume de Jesus, existe algo novo na sua vida, queridos. Existe. A palavra do Senhor diz em Levítico 6 que o fogo não se apagará do altar. Mas para que o fogo não se apague do altar, era necessário que o sacerdote todo dia pela manhã levantasse, tirasse as cinzas do altar. As cinzas representam o nosso pecado, queridos. É necessário que todos os dias nós venhamos a tirar as cinzas do altar, para que o fogo continue a queimar. Não adianta falar assim, eu leio a Bíblia, eu faço o meu devocional, eu cumpro os princípios. Eu quero te dizer, se você só faz isso, você só faz religião, querido. Jesus não está precisando de religião. Jesus não veio para trazer uma religião. Jesus veio para trazer um reino. Jesus veio para mudar a vida de pessoas. A sua religião e o seu devocional de 5 minutos e uma foto no Instagram não muda a sua vida. Não muda a sua vida. Tem gente achando que faz muita coisa porque lê uma folha por dia e posta uma foto. Queridos, você não faz nada. Meu Jesus já fez muito mais por você. Não é sobre uma foto no Instagram, queridos. E a gente está muito distante do reino se a gente achar que é só isso. A gente está muito distante da presença se a gente achar que é só isso. A pergunta que eu te faço é: como está o seu coração? Muitos se perguntam: qual é a minha missão? Muitos chegam na igreja impactados com a presença, porque a presença ela é doce, ela é avassaladora, ela é preciosa, ela entra e preenche. E aí você começa a se questionar: qual é a minha missão, qual é o meu ministério, aonde eu devo estar, o que eu devo fazer. Eu quero dizer que sabe qual é a sua missão verdadeiramente, queridos? A sua missão é amar a Jesus sobre todas as coisas. É depender de Jesus sobre todas as coisas. É amar Jesus enlouquecidamente. A palavra do Senhor fala lá em Cantares, que eu li para vocês logo no começo, depois que a noiva ela apanha, que a amada apanha, ela fala assim: digam, mulheres da cidade, falem para ele que eu estou enferma de amor. A sua missão é estar enferma de amor por Jesus. Você não precisa de muita coisa, você só precisa estar apaixonado. Eu preciso ser obcecado por essa missão. Aí você diz assim: nossa, pastora, mas é muito obcecado, essa palavra é muito forte. Eu quero dizer que para o meu Jesus, que morreu numa cruz, que se deu, que fez tudo por mim, não é nada ser obcecado pela missão de amá-lo. Não é nada ser obcecado pela missão de amá-lo. Ele só me pediu isso. Ele só me pediu isso. Devemos descobrir um lugar de prazer em Deus, que todas as dificuldades não nos abalem.
Precisamos descobrir esse lugar de prazer em Jesus. Eu falei de duas noivas. A primeira noiva é a amada. No começo de Cantares fala que ela era apaixonada, louca. Mas depois de um tempo, acostumada com a presença, ela se cansa. E ela acha que toda vez vai ser a mesma coisa. Então ela não precisava estar com o amado. A segunda é Gomer, uma prostituta. Que é como nós chegamos na casa de Deus. Mas existe uma terceira noiva, meu querido. E essa terceira noiva vai impactar as nações da terra. Essa terceira noiva vai mudar a vida de muita gente. Essa terceira noiva está descrita em Apocalipse 19. Apocalipse 19:7 diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glórias, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Quantas são noivas que estão se aprontando para se vestir do vestido que já foi lhe dado, linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça. Eu já falei isso em uma outra ministração. Nós precisamos estar vestidos com atos de justiça. Atos de justiça é a humanidade olhar para nós e ver Jesus em nós. Ver os atos que praticamos são como os atos de Cristo na humanidade. As pessoas precisam olhar e ver Jesus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Ontem eu fui passear com a minha mãe e com a Nina. E quando nós estávamos passeando, de repente a gente chegou numa loja e chegou uma menininha, gente. Eu tenho um negócio com criança, gente. Eu não posso ver criança sofrendo, eu não consigo. E a menininha era bem pequenininha, ela era menor que a Nina, gente. Ela tinha uns 4, 5 anos e ela chegou com uma caixa de bolinho para vender. E ela olhou e falou assim: tia, compra um bolinho. E eu não ando com dinheiro, eu tinha R$10 que era do ônibus para voltar. E eu falei assim para ela: você tem troco? Ela falou: não. Aí ela olhou para um monte de coisa fofa que tinha na loja e falou assim para mim: você vai comprar bolinho? E falou para minha mãe: e você vai me dar uma caneta. Aí eu peguei e falei para ela assim: escolhe a caneta que você quer. Aí ela: não. Você vai comprar o bolinho e ela vai comprar a caneta. Aí eu falei: não, escolhe a caneta que você quiser. Aí ela falou: mas você vai comprar o bolinho? Aí eu falei: eu compro o bolinho, mas escolhe a caneta. E ela ficou olhando. Ela não sabia o que escolher. Muitas vezes crianças nessas debilidades, nessa margem da sociedade, elas nunca têm direito de escolher nada. Elas têm a roupa que doaram para elas. Ela tem a comida que está disponível no dia. Ela não tem direito de escolher. Quando eu falei para ela: escolhe o que você quer, ela não sabia escolher. Nunca ninguém deu direito de escolha para ela. Ela teve que aceitar a vida que ela tinha da maneira que era. Isso são atos de justiça, queridos. É você fazer de alguém indigno, digno. Aquilo ali era só uma caneta, não mudou a vida dela. Mas naquele dia, eu olhei para ela e falei assim: hoje Jesus está te dando uma caneta. Depois nós passamos na rua e ela estava com a sacolinha assim. A minha mãe olhou e falou assim: ela ainda está com a sacolinha. Quando eu olhei, fiz tudo, paguei. Aí eu peguei, dei os R$10, depois não tinha dinheiro para pegar o ônibus, aí é outra história. Mas dei os R$10 para ela, peguei, dei a caneta para ela. E aí quando eu olhei para o lado, minha mãe estava chorando. E ali o Espírito Santo falou comigo: foi a maior pregação para a vida da sua mãe. Às vezes você está querendo pregar com tantas palavras, queridos, mas você não está parecendo com Jesus. Você está querendo pregar com muitas palavras, mas seu testemunho não tem refletido.
a essência de Jesus. Esses são os atos de justiça. É para isso que vivemos. Nós não vivemos nessa terra para adquirir riquezas. Nós não vivemos nessa terra para ter coisas. Nós não vivemos nessa terra para fazer mais um dia aqui. Nós vivemos nessa terra para nos preparar para as bodas de um cordeiro. Eu tenho saudades da eternidade. Eu tenho saudades da presença de Jesus. Eu não oro todos os dias porque eu preciso orar. Eu oro todos os dias porque a minha natureza é orar todos os dias. É porque eu não sei andar de Uber sem estar conversando com Jesus. De manhã, os meninos da mídia me perguntaram qual era a palavra. E eu falei assim, olha, Deus só me entregou que é noiva. Noiva, noiva. E eu vim orando no Uber para vir para cá e eu falando com Jesus, Jesus... A minha oração, gente, para estar aqui em cima é sempre assim, se o Senhor não subir, eu não subo. Se o Senhor não subir comigo, eu fico lá embaixo. O Senhor que sabe. A gente tem que provocar Jesus às vezes. E eu vim orando e falando, Jesus, fala com a tua igreja, o que o Senhor quer falar com a tua igreja. E aí, de repente, o Espírito soprou no meu coração. É a noiva e a presença. Nós precisamos nos casar com a presença. Porque na eternidade, queridos, não vai ter nada além da presença. Na eternidade você não vai querer adquirir riquezas. Na eternidade você não vai querer ter coisas. Na eternidade você não vai querer ter o seu 20º par de sapato. Na eternidade você só vai querer ter a presença. Na eternidade você não vai querer casar com outra pessoa, você só vai querer casar com Jesus. Na eternidade você não vai querer nem ter seus filhos, você só vai querer Ele. Quando Jesus olha e fala assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai é a minha mãe, são os meus irmãos. Queridos, você pode passar essa noite e fingir que nada aconteceu, mas você pode se levantar agora e mudar o destino da sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu repito como comecei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É na vida ordinária que Ele se mostra, queridos. É na vida comum que Ele se mostra. É na sua vida, do seu cotidiano que Ele se mostra. É numa risada inesperada. É num abraço. É numa palavra de conforto. É num momento com a sua família. E é num quarto secreto. Feche seus olhos agora. Não espere por mim, queridos. A presença já está disponível para você. Não espere pelo louvor. É você e Deus agora. É você e Deus. Minhas lamparinas